Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Everton Luiz Cândido Luiz. Essa é a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Vou iniciar pela minha audiodescrição. Sou um homem negro, meço 1,75 m, sou careca, uso barba, tenho olhos escuros. Estou usando um blazer azul, camisa preta, calça cinza e um sapato marrom. Ao fundo tem uma parede branca com pontos cinzas interligados e ao meu lado esquerdo tem uma parede branca com letras escrito, EAD mudando realidades. Vamos iniciar a nossa aula. Então, nossa primeira aula nós vamos abordar a questão do Estado na economia. Nosso objetivo é descrever os fundamentos do orçamento no Brasil. Eu vou começar fazendo uma leitura com vocês, que talvez transmita o sentimento que às vezes alguns de nós tenhamos em relação ao Estado. Muitos de nós, com frequência, já nos irritamos com o governo A ou B, seja porque pagamos mais impostos do que o valor que consideramos justos, seja porque serviços públicos deixam a desejar. Entretanto, os governos são fato da vida. Eles existem, quer gostemos ou não. Nós vamos falar sobre o orçamento público e ele é um instrumento das funções econômicas do Estado, surge dentro do Estado e graças ao orçamento público o Estado realiza suas ações concretas. Por exemplo, essa aula ela está disponível graças ao orçamento público. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente, que o mercado, embora alguns imaginem que o mercado possa dar conta de organizar a sociedade, ele não faria isso sozinho, porque tem uma teoria chamada o ótimo de Pareto, que afirma que uma pessoa, para melhorar a sua posição, ela precisa necessariamente prejudicar a de outra. Então, essas melhoras de situação de alguns, prejudicando outros, causam, às vezes, grandes dificuldades e o Estado vem para corrigir esses problemas. Para que a economia realmente funcione de forma independente, ela precisaria funcionar de forma eficiente, o que nem sempre é possível, pois a eficiência depende de condições consideradas irreais. Eu trago apenas alguns exemplos aqui, no nosso material de leitura vocês vão ver que tem muitas outras informações, mas porque nós não temos uma concorrência perfeita ou informação perfeita. Primeiro porque também as pessoas não saberiam, as empresas não saberiam como produzir a quantidade exata para a demanda que são necessária. E além disso, a gente não teria a informação correta de que aquele preço que estamos pagando realmente é justo pelo que estamos recebendo. Na prática, o mercado oferece falhas de mercado que impede, então, esse ótimo funcionamento. E alguma dessas falhas que acontecem, eu elenco aqui. A primeira delas é a existência de bens públicos. O bem público, ele é diferente dos produtos que são comercializados no sistema de mercado. No sistema de mercado, se eu chego até uma loja e só tem esse único blazer e eu ofereço um valor por esse blazer e eles me dão o blazer em contrapartida. Se outra pessoa estava interessada, quando ela chegar lá, esse blazer não estará mais disponível. No entanto, os bens públicos, não. A pessoa não tem como ser impedida de utilizar um bem. Por exemplo, eu construo uma praça. Eu não tenho como impedir que uma pessoa usufrua dessa praça. Eu construo uma estrada. É difícil ter como impedir que essa pessoa circule por essa estrada. Então, essa é uma das coisas que o sistema de mercado não consegue necessariamente ser efetivo.
nas suas questões de troca. Outras situações é a questão dos monopólios naturais. Né? Às vezes, alguns tipos de negócios eles têm melhor eficiência quando eles são ofertados por uma única empresa, né? Por uma única instituição. Então, nessas situações, o melhor é que o governo faça essa oferta, ou que ele tenha uma regulação profunda sobre esse tipo de prestação de serviço. Outra situação que também impede de que o sistema de mercado organize adequadamente a sociedade são as externalidades, e principalmente as externalidades negativas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, tá? Exemplificando. Nós também temos outras falhas de mercado, que são os mercados incompletos. São produtos e serviços que existem demandas para eles, mas num sistema de mercado privado, né, não necessariamente as empresas teriam condições de oferecer aquele produto de modo satisfatório com os retornos que elas esperam. Então, o governo também interfere, né, faz a sua intervenção nesse tipo de situações. E outra é as falhas de informação. Então, muitas das vezes, empresários, empresas, eles, no desenvolvimento de seus negócios, deixam que algumas informações que possam prejudicar os seus ganhos cheguem até as pessoas. Então, o Estado está ali para intervir e proteger, né, essa questão, os consumidores, que nem sempre têm a mesma informação disponível aos empresários. Então, diante das falhas de mercado, nós vamos ter, então, o papel do Estado, né, na economia. A primeira delas é a provisão de bens públicos. Como que ele vai fazer isso? Por via de impostos. Daqui a pouco eu vou trazer exemplos. Outra forma é a regulação ou produção em monopólios naturais. Em situações de mercados incompletos, o Estado vai agir também, e também nas externalidades, por meio da subsidiação ou pela penalização, oferecendo então créditos ou planejamento. E ele vai também realizar algumas atividades que garantam então transparência e proteção dos consumidores para diminuir a assimetria de informação que existe entre quem está oferecendo um produto ou um serviço e aqueles que adquirem. Vamos agora a alguns exemplos. Um exemplo de bem público, colocado aqui na nossa imagem, é uma biblioteca pública. Então, uma biblioteca pública. Esse serviço está lá à disposição de todos. Mesmo que eu não tenha o hábito de ir a uma biblioteca, né, compulsoriamente todos vão contribuir com imposto para que elas existam, mas no momento em que essa pessoa desejar, ela pode então se dirigir a esse espaço e usar livremente, ela não vai ser impedida de utilizar. Tá? O mesmo acontece, inclusive, aqui dentro do nosso instituto. Se você, né, conhece alguém que queira estudar, procurar uma biblioteca, nossa biblioteca também está disponível a essas pessoas, tá? Porque elas pagam os impostos e têm também o direito de utilizar. Vamos falar agora um pouquinho dos monopólios, né? Uma empresa geradora de energia, tá? Nós temos aqui uma hidrelétrica, né, representando uma hidrelétrica. Então, esse é um tipo de negócio tanto estratégico, né, para os negócios coletivos, como também o funcionamento de poucas empresas nesse ramo faz com que os serviços sejam mais baratos, né, e econômicos, mais acessíveis às pessoas, de modo a garantir que todos tenham um acesso, né, a esse tipo de serviços que são fundamentais para a nossa existência. Tá? Então, o governo, ou ele mesmo, vai fazer a produção desse tipo de serviços, né, de produção de bens, ou ele vai passar para a iniciativa privada, mas vai exercer uma forte regulação do modo de produção. Para falar de subsidiação, eu quero trazer aqui uma situação que está acontecendo até nesse momento, né? Ou até pouco tempo atrás, a gente via assim, a energia solar como um mercado em pleno desenvolvimento, né? Assim, com muita oportunidade, aquela coisa, todo mundo com muita expectativa, as pessoas ainda com muitas dúvidas, né, sobre os ganhos, né, sobre a economia realmente que iria gerar. E o governo, ao ver que esse tipo de negócio faz bem à sociedade,
como preserva o meio ambiente, estimulou esse segmento de mercado. Então, como é que ele fez isso? Ele, primeiramente, né, concedeu incentivos para que essas empresas pudessem existir. Ele também oferece linhas de crédito específicas para que as pessoas adquiram os painéis. Então, as pessoas poderiam financiar isso em várias parcelas, né, de modo que elas pudessem ainda ir toda uma publicidade demonstrando que, apesar do parcelamento, as pessoas teriam uma real economia. E ela também, ao fazer isso, ela está fazendo com que nós tenhamos a energia, que é fundamental para a nossa existência, como eu já falei anteriormente, e ao mesmo tempo uma forma menos agressiva ao meio ambiente. Por isso que nesses tipos de atividade, o Estado ele vai fornecer incentivos. Todavia, se a iniciativa privada tivesse que realizar todos os esforços sozinho, eles teriam muita dificuldade de gerar o lucro que eles necessitam, às vezes, no curto prazo. Então, como o Estado intervém de modo que essa empresa tenham condições de já começar alcançando seus retornos, enquanto o Estado, né, coloca créditos à disposição para que absorvendo essas dificuldades que precisam de um longo prazo. Como eu falei, em mercados incompletos, né, o governo também atua de modo a ajudar no planejamento, né, e na concessão de créditos. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples de uma coisa que aconteceu aqui na nossa cidade. Nós temos aqui um mercado público, né, chamado Quilômetro 1, tá? Aqui em Porto Velho. E alguns anos atrás, a prefeitura ela promoveu uma reforma nesse espaço, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam das frutas, né, dos legumes, dos produtos produzidos na agricultura familiar por esses pequenos agricultores, mas eles sozinhos não têm condições de comprar uma área na região central, como aqui fica o Quilômetro 1, e de construir um prédio daquele, né? Da mesma forma de fazer a manutenção daquele prédio à medida que a estrutura vai se desgastando. Então, a prefeitura concede o quê? Ela pega os recursos e incentiva esse espaço, reformula esse espaço para que as pessoas tenham num local fácil, né, esses alimentos tão importantes para a nossa existência, para a nossa subsistência, né, que são os produtos da agricultura, tá? Das pequenos feirantes. E eles, a gente sabe que na maioria das vezes o ganho deles é no máximo de subsistência. Eles não teriam como estar sobrando e ainda investindo na infraestrutura. Por isso que o governo, a gente considera aqui um exemplo, né, bem simples de mercado incompleto. Há necessidade, há demanda, mas o empresário por si, né, os pequenos empresários por si, não teriam condições de oferecer toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento. Outra coisa também que é uma falha de mercado, gente, é a assimetria de informação, né? Então, às vezes, as pessoas consomem produtos que causam mal, né? E o empresário ou não sabe disso, ou esconde essas informações, né? Seja lá no mercado financeiro, ou seja na questão dos alimentos, e isso vai trazendo prejuízo às pessoas. Então, o governo também intervém aí, né? Fazendo com que essas pessoas criem condições, primeiro, para que isso não aconteça, e no caso das descobertas dos prejuízos causados ao consumidor, o governo então vai intervir aplicando penalidades. Então vamos agora aqui tentar pensar um pouquinho sobre as razões para a existência do Estado. Primeiro, como a gente viu, o mercado sozinho não resolve todas as funções econômicas. A gente vê aqui que grandes obras, nem sempre a iniciativa privada tem o recurso necessário. Nem sempre o empresário tem o dinheiro e o tempo e a capacidade de suportar um tempo maior para que aqueles investimentos deem o retorno. Então, o governo entra, né, com essa arrecadação, com um volume maior de dinheiro e realiza e oportuniza então essas condições, essas estruturas. Então, o governo também organiza, disciplina e corrige as falhas de mercado, como eu disse, né, corrigindo externalidades, punindo aqueles que descumprem as regras. Vamos imaginar aqui uma breve, vamos fazer uma ilustração então um pouquinho para exemplificar tudo que a gente está falando aqui. Vocês imaginem, né, que nós temos um transatlântico transportando aí 200 passageiros, tá? E
esse transatlântico, ele, em determinado momento da viagem, ele naufraga, né? Mas todas as vidas ficam salvas e eles vão para uma ilha desconhecida. Então todo mundo vai chegar lá, as pessoas vão começar a procurar construir suas casas, a obter os seus gêneros, e as pessoas vão começar, cada um por si, né? Cada um vai ver aquele primeiro momento, né? Aquela individualidade, e vai começar a ver as diferenças entre as pessoas. Algumas pessoas irão, por exemplo, roubar as outras. Outras pessoas irão discutir, né? Essas pessoas vão começar a progredir, vão construir sua nova ilha, sua nova cidade, seu novo estado, seu novo país, e vão começar a temer a possibilidade de ataques externos. Então, é necessário que exista o Estado para que, né, se ofereça a defesa contra os perigos, a justiça na resolução dos conflitos, certo? O cuidado que vai com os mais vulneráveis, porque alguns terão condições diferentes, né, que não permitirão que eles consigam prover para si os gêneros como os demais, né? E uma alternativa sem a existência do governo seria o caos completo, né? Então as pessoas começariam a se atacar e se agredir, tá? Então, falando mais um pouquinho ainda sobre as razões para existir o Estado: garantir a ordem legal, proteção dos contratos e direitos, corrigir as falhas de mercado, né, seja na provisão de bens ou no controle de externalidades, estabilizar a economia, buscando, né, oferecer situações de pleno emprego, estabilidade dos preços e crescimento do PIB. Tá? Promover a justiça, né? Quem é que pagaria a justiça? Quanto nós pagaríamos a justiça? E se não tivesse o Estado, né? Se nós não tivéssemos o Estado, será que a justiça estaria disponível a todo cidadão? Então, desse modo, como a gente está, a justiça está disponível a todos. Eu posso não precisar, pago meus impostos, mas no momento que eu precisar, ela está lá. Tá? E responder às complexidades econômicas, como o aumento do papel do governo, né, ao longo do tempo, principalmente porque a gente vai ver daqui a pouquinho, né, à frente, que o Estado tem uma tendência ao crescimento contínuo. Como eu estou falando aqui, continuando, há uma tendência, gente, histórica de crescimento dos gastos públicos. E isso pode ser visto também em economias capitalistas, tais como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e o Brasil. Tá? Nos textos que eu compartilho com vocês, lá eu explico em detalhes. E aí nós utilizaremos alguns teóricos para a explicação dessa tendência do crescimento. Esse primeiro aqui, a lei de Wagner, ela vai dizer que quanto maior a renda, né, o setor público cresce mais rápido. Então, as pessoas, né, quando a gente vai aumentando os nossos ganhos, a gente também passa a exigir do Estado, a gente melhora a nossa vida, a gente também espera do Estado melhores condições de serviço, tá, e de produtos. Outros fatores identificados, né? A expansão das funções administrativas, sociais e de infraestrutura. Demanda por maior bem-estar social, como a educação e saúde, e melhora da urbanização e industrialização. Estudos complementares como Peacock e Wiseman, eles vão dizer que o crescimento é impulsionado pelas possibilidades de arrecadação. O que eu quero dizer com isso? Que o crescimento das dívidas, da dívida pública aumenta, né, porque há também uma expectativa de aumento de ganho, de arrecadação, de pagamento de impostos. Né? Até meio que se relaciona com a teoria anterior, mas também pode haver, em algumas situações, uma certa diferença. Tá? Então, as despesas vão aumentar na medida em que o produto interno bruto também cresce. Tá? Fechando, então, nossos estudos complementares, nós temos aqui, né, a abordagem de Musgrave e Musgrave, que o motivo para o crescimento das despesas públicas são as mudanças que acontecem na tecnologia, o crescimento da população, né, a gente sabe que isso é um crescimento histórico, tá? Os altos custos dos serviços públicos, porque o serviço público começa então a gastar seja na contratação, seja na oferta, né? Expansão das transferências sociais, então as pessoas, né, as políticas de transferência de renda, elas começam a se expandir, e as transformações políticas e sociais. Então, assim, a gente hoje tem uma diversidade de grupos que reivindicam, né,
uma melhor oferta de serviços do Estado. Então, isso faz com que também aumentem as despesas do Estado. Gente, por enquanto é isso, a gente retoma aqui na nossa próxima aula, tá? E nós vamos falar então das funções econômicas do Estado. Até logo! Educação à distância, mudando realidades.